Evangelho de João, capítulo 15. Todos acharam, queridos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as palavras permanecerem em vocês, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Até aí, queridos, vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos cânticos que já entoamos. Obrigado, Senhor, porque já sentimos que o Senhor está aqui neste lugar. Embora pela Tua palavra, independentemente de que sintamos ou não, o Senhor se faz presente, pois estamos aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi lida, agora que ela possa frutificar em nossos corações e possamos dar muitos frutos, pois estamos ligados na videira, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós falamos sobre o poder do sangue de Cristo na expiação do pecado e do perdão de todos os pecados que cometemos. Se você não esteve presente ou não prestou atenção em alguns pontos, ou se você estava dando aula na escolinha para as crianças, você pode acessar no nosso canal do YouTube e baixar lá e assistir lá o poder do sangue de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os frutos da salvação que nós temos em Cristo. Esse discurso de Jesus sobre a videira e os ramos demonstram em exemplo alegórico, né? Jesus estava falando sempre com eles sobre aquilo que eles conheciam: agricultura, né? Uva, né? Parreira, videira, né? Falava sobre, enfim, Jesus utilizava coisas do seu meio comum para explicar e fazer entender as coisas mais transcendentes do mundo espiritual. A nossa vida, para que seja salva e esteja em Cristo com Ele na eternidade, deve estar ligada a Ele. Interessante, a primeira coisa a notar aqui, queridos, que Jesus não fala em nenhum momento aqui: produzam frutos. A ordem de Jesus é: estejam em mim. Frutos, portanto, são consequências de estarmos em Cristo. Então, desde já, não faça força para dar frutos. Viva uma vida de santidade, esteja em Cristo, porque você vai dar frutos em nome de Jesus. Amém? É uma questão de ponto de vista, uma questão de ótica, de causa e consequência. Se estamos em Cristo, né, verdadeiramente ligados em Cristo, nós então daremos fruto. O que é estar em Cristo, então? Fica aqui uma pergunta, que é a que nós procuraremos responder brevemente nessa mensagem. Está no versículo 4 lá: estar unido com Cristo em algumas traduções, ou estar em Cristo em algumas outras. A primeira coisa que percebemos nessa fala de Jesus é que Ele mesmo é que dá vida aos ramos. Ele, Cristo, sendo a videira, sendo o tronco, é Ele que, recebendo do Pai o alimento, recebendo do Pai os nutrientes da agricultura, Ele passa a vida para os galhos, para os ramos. Portanto, os galhos e os ramos não podem fazer coisa alguma se não estiverem na videira. Por quê? Quem que está plantado?
é a videira. Amém, queridos? Não há como então ter uma vida longe do Filho de Deus. Não há como ter uma salvação, vida, alegria fora da vontade de Deus, fora de estarmos em Cristo. Deus, então, o Pai, o agricultor, é aquele que cuida, que rega, que faz com que a videira seja saudável, que tenha vida. Cristo, enquanto o homem, estava completamente submisso à vontade de Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. Cristo pré-existente sempre existiu em unidade com Deus e com o Espírito Santo, com o Pai e com o Espírito Santo, mas de alguma forma estavam na eternidade. Mas Cristo resolve, Deus se doa e se faz carne, e o seu Filho passa a habitar este mundo. E aqui, nesta terra, Ele foi em tudo submisso, e nos deu também uma grande lição: sermos submissos a Deus, sermos submissos a Cristo, ao senhorio de Cristo na nossa vida. Então a primeira coisa aqui é que sem mim nada podeis fazer, ou sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cristo está falando. O único meio pelo qual nós alcançamos a vida eterna, meu querido, que nos ouve nessa noite, é antes de tudo acreditar nele, acreditar em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar ligado, unido a Cristo, é acreditar em Cristo. Acreditar como? Que Ele foi um homem bonzinho e esteve nessa terra e dividiu a história e todos o conhecem, Ele é venerado em outras religiões? Não. É crer nele como o enviado de Deus para a salvação da humanidade. É crer que Ele é o Filho de Deus, que a sua morte nos trouxe a vida. É crer que Jesus Cristo é Deus, que Deus reconcilia o homem e é capaz de apagar o seu pecado. Isso é estar em Cristo. A sua morte e a sua ressurreição não foram um conto de fadas, queridos. Não foram uma história fantasmagórica. Não foi um subterfúgio psicológico para que a gente se sinta bem. Há uma teologia hoje em dia odiosa, chamada teologia liberal da era moderna, que vai dizer que tudo que está na Bíblia, na verdade, não é bem assim. E que quando falamos que Cristo ressuscitou, foi algo simbólico. Que toda vez que a gente está lendo as coisas que Ele fez, ou toda vez que a gente está fazendo o amor ao próximo, Ele está ressurgindo em nossos corações, na nossa mente, na nossa memória. Este ensino é diabólico. Este ensino não provém das Escrituras, não provém de Deus, é um ensino mentiroso. Estejamos atentos com as falsas doutrinas. Cristo ressuscitou corporeamente. Na história foi algo completamente diferente de tudo que já houve. Um único ser humano que volta à vida. Houve outros que Cristo ressuscitou, mas somente Ele ressuscitou e jamais morreu. Ele está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá um dia virá buscar a sua igreja, que sou eu e você. Todos aqueles que estiverem grudados nesta videira serão levados por Ele. A vida de Cristo então foi testemunhada, foi verificada, foi estudada, foi desvendada, dado o ser humano fantástico que Ele foi. Há livros que dizem que Ele foi o maior psicólogo de todos. Há outros que Ele foi o melhor, cientista de outras áreas. E realmente foi, porque Ele tinha em si a plenitude da divindade. Ele foi um ser humano sem pecado, querido. Ele não é um mito, não é uma utopia. Muitos tentaram sufocar as evidências da ressurreição, aprisionaram discípulos, matando os seus seguidores com feras, com fogueira, com guilhotina. Os primeiros irmãos nossos dos tempos pós-apostólicos, os próprios apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros levaram machadadas. André foi crucificado em forma de cruz, em forma de X. Sofreram muito porque morreram por acreditar e pregar e jamais desistir de pregar que o nosso Jesus ressuscitou. E esta mensagem chega até os nossos dias de hoje, com a mesma vivacidade, com o mesmo poder. Cristo transforma vidas hoje ainda, queridos. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, está meio morno. Saiba, Cristo é aquele que pode reavivar a sua vida. Cristo é aquele que pode te trazer a vida novamente. É aquele que pode trazer o brilho no seu olhar que se perdeu. É aquele que pode levar juntamente com Ele a sua vida, lhe dar vida eterna. Ele não é uma utopia. Tentaram parar a igreja com guilhotina, catapultas de árvores,
ferro quente, mutilações. Se você tiver um pouco de curiosidade, leia o livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Foi um cara que escreveu isso no século IV, V, ou escreveu mais tarde, mas se refere à história da igreja desde os apóstolos até a era de Constantino, século IV, por aí. E ele conta detalhes das maravilhas que haviam, das maravilhas que aconteciam no meio da igreja primitiva. E também conta os martírios que cada um deles, os mais importantes, sofreram. É importante para saber que para que essa mensagem estivesse aqui, muitos pagaram com a vida, queridos. Mas nada pode parar o Evangelho de Cristo. A ressurreição é uma garantia desta verdade. Nós um dia iremos ressuscitar. Jesus disse a Pedro: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é uma porta? Porta é um objeto de construção que todos conhecem, que serve para delimitar a privacidade, deve delimitar uma divisão de ambientes. O inferno tem suas portas, mas elas não vão prevalecer contra a igreja que avança e detona essas portas em nome de Jesus. Contudo, além de crer em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador da humanidade, mas também o seu Salvador pessoal, é crer também nele, é caminhar com Ele também. Caminhar com Ele é se submeter a Ele, é depender dEle. Por outro lado, não é ser um religioso. Olha só que interessante, o Evangelho não é religião, o Evangelho não é religiosidade. Talvez a raiz da palavra em latim significa religar mesmo, como de fato é. Mas não é o fato de pertencermos a uma instituição que nos faz escritos os nomes no livro da vida, querido. Ressurreição é a garantia desta verdade. Crer em Cristo é caminhar com Cristo. Não é ser um religioso, não é ser um cara carrancudo, antipático. É ter o Espírito do Deus Altíssimo morando em você. É diferente, queridos. E com isso resplandecer a luz da glória de Deus. O Senhor não quer te salvar para que você vá garantido com a sua salvação para a eternidade e não faça diferença nesse mundo. Ele quer que a sua glória resplandeça na sua vida. Amém, queridos? E que você seja a diferença e seja um canal de transformação do reino de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Não simplesmente pregar a parte religiosa, mas é levar o reino de Deus com tudo aquilo que você tem, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua forma honesta de viver a vida. O Evangelho precisa ser proferido, pregado. Então, se parecemos com o Mestre, nossos frutos vão dar evidência dessa semelhança. Amém, queridos? Outra coisa, o ramo que está na videira, mas não dá fruto, é cortado. Versículo 2, parte A. Então nesse tronco sempre tem uns galhos, uns ramos, algumas traduções diz varas, como queiram chamar, né? Alguns galhos desses estão secos já, sem vida, não se alimentam dos nutrientes do tronco, aparentemente estão ligados à videira, ou às vezes são ervas estranhas, que nascem junto, que brotam junto. Há diversos parasitas que parecem parte da árvore, mas não são. Aparentemente estão ligados, mas na essência estão mortos, não recebem a seiva, não recebem os nutrientes, então aparentam sequidão, estão secos. Muitos vivem assim, queridos, muitos vivem uma vida de aparência de piedade, aparência de religiosidade. Dizem que creem em Cristo, mas se comportam como se Ele não existisse nas suas vidas, como se Ele fosse um estranho, como se Ele tivesse sem um mínimo de temor. Afinal, em nosso país, todo mundo já nasce cristão, dentro de uma instituição, mas os frutos é que vão tornar conhecida a árvore. Amém? Há também aqueles que desejam ser amigos de todos os santos, querem beber de todas as águas, servir a todas as crenças, vivem como se estivessem dentro de uma grande salada, onde tudo isso vai culminar no mesmo lugar.
Mas a palavra de Deus nos afirma: não é possível servir a dois senhores, porque nós amaremos um mais do que o outro, odiaremos o outro ou amaremos mais um do que o outro. Cristo não divide a sua glória com ninguém, queridos. Não há como colocar um pé em cada canoa. Então talvez nessa noite você foi trazido aqui para ouvir: decida-se em que lado você vai ficar. Amém? Como temos sido conhecidos? Será que nós temos apresentado fruto de arrependimento, de mudança, de perdão, de amor? Temos mostrado frutos de que Cristo dirige a nossa vida, de fato? Temos nos alimentado somente do Senhor, somente de Cristo? A palavra não mostra que serão cortados para que eu e você falemos, ou, você vai ser cortado, você não está dando fruto. Queridos, só o Senhor sabe aqueles que são e aqueles que não são. Mas se você você precisa dar fruto. Amém? Então, Jesus aqui está falando do juízo final, quando todas as coisas chegarem ao seu fim. O corte separa o que serve do que não serve. Agora, é o que nós estávamos falando, esse corte não é a igreja, a instituição, o pastor, a liderança que vai dizer. Não sou eu e você que vamos dizer, queridos. Os crentes presunçosos gostam disso. Aquele é joio. Não, aquele é trigo. Aquele ali é ovelha. Ixi, não, aquele ali é bode. Esquece. Queridos, sejamos menos presunçosos quando formos tentados a agir assim. Somente o Pai sabe aquele que é de verdade. E você cuide de sua salvação, para que ninguém tome a sua coroa, como diz em Apocalipse. Amém, queridos? Somente o Pai sonda os corações, mas você também se conhece. Você sabe do seu proceder. O ramo que não dá fruto, na verdade, deixou de ser uma videira, ou então parece uma videira, mas nunca foi uma videira. Não serve para produzir uvas, suco, folhas, nada. Seu destino então é o fogo. Saiba que o crente de verdade sempre dará fruto. E se talvez você esteja se perguntando: mas que frutos são esses? Vamos abrir rapidamente as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Está aqui uma lista, embora seja apenas algumas, de que estão espalhadas na Bíblia toda. Gálatas 5, 22, texto bastante conhecido de todos nós. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, queridos? Gálatas 5, 22. Parece até, muitas vezes olhando esse texto, parece que estamos diante de uma realidade tão distante. Mas temos que pedir ao Senhor que nos dê força, que nos dê vigor, e que nós estejamos debaixo da sua vontade, debaixo da sua submissão, para que reflitamos a sua glória e tenhamos esse fruto. Interessante como esse fruto é um fruto. O fruto do Espírito é isso, isso, isso e aquilo. Se você tem uma parte disso e não tem outra coisa, a sua uva está faltando uma parte aí, está faltando a casca, ou está verde. O Senhor deseja que frutifiquemos todas essas coisas. Contra essas coisas não há lei. Amém, queridos? Agora, frise-se uma coisa nessa noite: os frutos nascem naturalmente. Se você estiver ligado à videira, a sua vida vai ser transformada. E você vai caminhar e vai produzir frutos. Frutos não necessariamente são pessoas que você traz a Cristo. Deus é o dono da salvação. A salvação pertence ao eterno, diz a palavra do Senhor. Você pode ser um instrumento e deve ser um instrumento. Ou a manifestação do poder de Deus, a manifestação visível, os dons do Espírito Santo são válidos, existem hoje, devemos buscar. Aliás, no cenário atual brasileiro está faltando a busca pelo Espírito Santo de verdade. Não o teatro, não o show, não o frenesi psicológico, mas um arrependimento que produza um avivamento de verdade no Espírito Santo.
Mas isso vai nascer naturalmente. Você não vai tentar produzir esses frutos por si só, você não vai conseguir. Não é isso que a Bíblia diz, ao contrário, os frutos são consequência da sua salvação. Então reveja os seus conceitos, se você não estiver frutificando. Frutificar não é ter ativismo. É outra coisa que muitas vezes nós confundimos. É claro que quem está mergulhado em Cristo deseja trabalhar na sua obra, deseja fazer isso, fazer aquilo. É claro. Mas muitas vezes confundimos igreja e instituição e a igreja corpo de Cristo. Ambas deveriam ser as mesmas coisas, mas nós somos aqui uma partinha da igreja de Cristo, que é una, indivisível, invisível. E que um dia Ele virá buscar esta igreja verdadeira. E Ele separará aquele que dá fruto e aquele que não dá fruto. Portanto, queridos, façamos a nossa parte, estejamos dentro do plano de Deus, em nome de Jesus. Outra coisa agora, é aquele ramo que está na videira e dá fruto. Mas o Senhor, ainda assim, o poda. Versículo 2, parte B. Os ramos frutíferos não são largados de lado pelo agricultor. Há uma preocupação da parte de Deus que nós cresçamos espiritualmente dia após dia. Para que uma plantação de árvores cresça sadia e bonita, há a necessidade da poda. E muitas vezes a poda é a retirada mesmo do excesso de folhagem, que faz com que a planta dê mais fruto. Ela fica mais leve e retira-se as folhas que estão mortas, que talvez seja o seu cansaço espiritual, a sua bagagem, que talvez seja tantas coisas que você mesmo coloca sobre a sua cabeça, que você mesmo coloca, ou que você permite que o inimigo coloque sobre você, porque o inimigo só age dentro da permissão de Deus, mas ele tenta de fora e muitas vezes nós cedemos, não sabemos o que é essa folhagem. Só você e Deus sabem que folhagem é essa que Ele precisa cortar para que você frutifique. Você recebe a seiva de Cristo, você recebe a vida de Cristo, mas por algum motivo os seus frutos não são tão pujantes. O Senhor deseja podar a sua vida para que você produza fruto. Precisamos ser ensinados todos os dias, precisamos aprender todos os dias, aprender que não sabemos tudo, aprender que sempre vamos morrer aprendendo. Foi mais ou menos isso uma frase do educador José Cortella. Eu vi no Facebook uma tirinha e é exatamente isso. As pessoas, enfim, não lembro direito como é, mas as pessoas vão morrer e até morrer elas vão sempre aprender alguma coisa, vão sempre saber que não sabem de tudo. Queridos, isso se aplica no Evangelho. Que possamos ser podados pelo Senhor. Sem a poda, muitas vezes os nossos frutos vão ser imaturos ou vão ser escassos. Acontece assim conosco. O Senhor deseja nessa noite arrancar a sua folhagem pesada. O Senhor deseja arrancar a sua folhagem morta. E que folhagem seria essa? Talvez o seu orgulho, talvez a minha vaidade, talvez a sua autossuficiência, hipocrisia, engano, a própria religiosidade. E a religiosidade é um sentimento horroroso de dever cumprido para com Deus. Como se você fizesse e na sua mente tivesse se sentindo bem por ter alguns créditos com Deus. Isso é religiosidade. É o homem tentando pelos seus próprios méritos e títulos e frequências e tantas outras coisas a se achegar a Deus, ou talvez a mostrar patentes. Mas o Evangelho não é dos religiosos, o Evangelho é dos fracos, é do Evangelho daquele que precisa de Jesus para viver. Amém? Malícia, enfim, engano, tantas coisas. Quando essas cascas vão saindo, o que é essencial vai ficando mais forte. E o fruto vem cheio de saúde e de vida. É esse fruto que o Senhor deseja produzir na sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 3. João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Cristo aqui está dizendo, queridos, falando sobre
com os seus discípulos sobre a palavra de Deus. Não exatamente palavra aqui significa discursos ou pregações. Palavra aqui do grego original é logos. O logos aqui significa a palavra divina, que gera vida, que dá força, que carrega transformação, é o fôlego de vida. Cristo é o logos de Deus, a palavra de Deus que se tornou um ser humano para te salvar e me salvar. Jesus é o próprio logos. É Ele quem limpa, purifica, transforma o ser humano, perdoa o pecado, te dá uma nova vida, uma nova chance. Por isso, João, no capítulo 1 do seu evangelho, nos diz que no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Estar com nos denota já de cara um sentido de alteridade, um sentido de diversidade. Cristo, o Espírito Santo e o Pai, os três são um. Muitas vezes não entendemos muito bem como isso funciona. Já pregamos sobre Trindade aqui, mas vamos falar mais um pouquinho. Imagine uma chaleira fervendo, um cubo de gelo e um copo de água. Se você for no microscópio, tudo vai ser H2O. Mas ao mesmo tempo você consegue ver as fumacinhas saindo, você consegue pegar o gelo e você consegue beber a água. Ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só essência. E são três pessoas distintas desde a eternidade. Ele se transformou num homem, mas nunca deixou de ser Deus. Esse é o mistério maravilhoso que nenhum ser humano consegue explicar ou entender. Só entenderemos talvez isso um pouco mais na eternidade. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Glória a Deus por isso. E por ser Deus, nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, ensinou os homens a viver, amar, morreu, ressuscitou e ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia e virá nos buscar. Dessa vez todo poderoso, como um leão, crucificado como um cordeiro e ressurreto como um leão. Eu adoro essa música, gosto muito de cantá-la e mostra a forma poderosa com que Cristo virá buscar a sua igreja. Então esta palavra que purifica, esta purificação que Cristo está falando aqui, então é a conversão. É estar num determinado caminho, destino, e você se encontra com Deus. Tudo aquilo que te separava, de repente, passa a não valer mais para a sua vida, então você retorna para Deus, porque Ele coloca em você a regeneração do seu coração. Aleluia. Fazemos isso então quando reconhecemos que Ele é o único Salvador das nossas vidas. Não existe outra pessoa, não existe nada, nem coisa, nem sacrifício, nem sangue de animais, nem sangue de qualquer outro ser humano, como dissemos na semana passada, nada pode pagar o preço que Ele pagou. Então, Ele fala que vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. O verbo estava ali com eles, pregando, falando. Amém? E por fim, já estamos caminhando para o final, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mais uma vez Jesus insiste no fato de que a vida cristã não é um evento para de vez em quando, não é um evento esporádico, não é um lugar a mais para se frequentar. Você frequentava o clube, frequenta a escola, a faculdade, mas de repente você entrou para uma igreja e agora você frequenta uma igreja. Não, queridos, evangelho não é isso. Não é mais um compromisso social que você tem. Professar a fé cristã é ter um estilo de vida na sua faculdade, um estilo de vida diferente, no clube, um estilo diferente de vida, na escola, em qualquer outro lugar que você vá. O reino de Deus está indo com você e quer alcançar a humanidade. A expressão permanecer nas palavras de Cristo nos dá uma ideia de continuidade, de firmeza, mesmo em meio à dificuldade. O preço que Cristo pagou então foi altíssimo. Dizer que conhece a Deus sem reconhecer o Filho de Deus é desprezar a Deus. Então talvez você seja um amigo do Evangelho aqui nessa noite, ainda não tenha sido tocado por Deus. Saiba, só se aproxima de Deus se reconhece que Cristo é o Filho de Deus.
Muitos querem as bênçãos de Deus sem estar submisso ao senhorio de Cristo. Jesus, então, nessas palavras aqui, está falando o termo palavras, né? Permanecer nas palavras de Cristo, aqui já é uma conotação diferente. Não é o logos, aqui está falando das palavras rema, é uma outra palavra do grego, que significa, literalmente, palavras ditas, pensamentos, ensinamentos, diretos. No dia tal, Jesus falou isso, palavra rema. Que é quando falamos palavra rema hoje em dia, significa aquela palavra que Cristo fala diretamente do seu trono para nós. Amém? Quem diz amar a Cristo e quem se diz um cristão deve ser submisso a Ele e guardar as suas palavras. Vai além de rituais então, queridos, além de templo. E um detalhe aqui sobre o nome de Jesus: pedir em nome de Jesus não significa mencionar o seu nome como um passe de mágica. O nome de Cristo carrega nele a sua essência, carrega nele a sua identidade. Salvador, Senhor, Todo-Poderoso, Messias, enviado de Deus. Portanto, quando o apóstolo João fala em pedir em nome de Jesus, não significa que você possa pedir qualquer coisa e Ele vai te atender. Significa aqui que as coisas que estiverem a ver com a essência de Cristo, pedir em nome de Cristo, credencialmente por Cristo, é pedir aquilo que Ele pediria ao Pai. Jesus é o Salvador. Peça a Deus então que você seja um instrumento para transmitir a paz, o amor de Cristo, para transmitir salvação, alegria, harmonia onde você estiver. Que você seja um embaixador do Evangelho de Cristo. Isso é pedir em nome de Jesus. Amém, queridos? Por fim, nós vamos falar um pouco sobre o amor, que é a tônica do Evangelho de João, né? É o evangelista, né? O apóstolo do amor. E é o maior fruto. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, não só alguns, não somente Adão, mas toda a sua descendência. Falávamos isso com a irmã aqui na escola dominical, na aula. E por isso foram todos destituídos da glória de Deus. A glória de Adão foi perdida. Só que o amor de Cristo é manifesto em Jesus, que sendo Deus, optou não deixar que isso levasse em conta, e se fez homem, se humilhou e morreu em nosso lugar. Amor, querido, é isso. Amor não é somente um sentimento. Amar é atitude, amar é se doar, é ser fiel, é cuidar do outro. Esse é o mandamento de Cristo, que Ele fala aqui no final do capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Já não somos mais servos, já somos amigos de Deus. O sangue de Cristo fez isso, me transformou junto com você em um corpo. Amém? O Senhor quer nos usar, o Senhor quer salvar pessoas por nosso intermédio. Nós não somos salvos por amar, olha só. Mas nós devemos produzir o fruto do Espírito, que é o amor. Aliás, é o maior dos frutos, é o maior dos dons. Amor é dom de Deus. Não se ensoberbece, não busca os seus interesses. Está lá em 1 Coríntios. Jesus nos encoraja a não sermos cristãos que seguem o fluxo da maioria, que somente frequenta cultos, que cantem as músicas, que ouçam a mensagem e vão embora, e está muito bom. Não, Ele quer que nós sejamos fervorosos. Ser fervoroso não é só buscar a presença de Deus. Entenda, querido, se você é salvo, a presença de Deus acompanha você. A presença de Deus está dentro de você. Mas você precisa sim de momentos de busca, de oração. Isso é importante, isso é relevante, isso é mandamento também. Mas veja, ser fervoroso não é buscar a presença de Deus. Deus está com você. O Senhor quer que na presença dEle as coisas sejam espalhadas. Para isso você precisa ser um instrumento. Não adianta você estar cheio da presença de Deus e não ser esta presença ambulante, como Ele mandou que nós fôssemos. Amém? O crente morno então é aquele que vive dividido entre as coisas deste mundo e o Evangelho de Cristo. O crente morno, ele fica estagnado, fica parado, fica à margem, esperando que alguém faça alguma coisa em seu lugar.
alguém vai fazer, alguém vai lá resolver. O crente morno não faz a diferença durante a sua semana. Fiquei muito feliz de saber que um de nossos irmãos está sendo conhecido no seu meio por estar diferente. Se converteu e de repente alguma coisa está acontecendo, as pessoas estão falando para ele: olha, você está diferente. E o mais gostoso é que isso não é imposto, isso não é ensinado, isso é vivido, queridos. Precisamos viver isso, de modo que isso não seja algo que você precisa ser diferente, algo que você precisa ser diferente. Olha, faça assim, vista isso, fale aquilo, que aí você vai ser diferente. Não, queridos, isso é natural, isso é fruto, fruto nasce. Amém? Como que você nasceu? Você nasceu. Amém? O crente morno é aquele que não se posiciona também coerentemente com aquele que ele diz crer. Crente morno negocia sua fé quando aparece uma oportunidade mais vantajosa. Crente morno é aquele que negocia sua fé, é aquele, já falamos, é aquele que se acha salvo porque frequenta uma igreja, que está contente com o seu próprio bem-estar, não está muito preocupado com o próximo aí. Quanto ao próximo, tem sempre alguém que vai ajudar. Como dizer que este crente morno tenha frutos então? Talvez sejam esses, queridos, que o Senhor vai dizer um dia: não vos conheço. Analisemos as nossas vidas nessa noite. Isso não é uma palavra de acusação, isso é uma palavra de exortação da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sejamos fervorosos na nossa fé, queridos. Se a minha fé é verdadeira, então a aparição dos meus frutos vai ser automático, vai ser inevitável, vai acompanhar a minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar com você nessa noite. Feche seus olhos. A palavra do Senhor diz que a palavra dele é espada, confronta o nosso coração, divide o nosso coração, as nossas ideias, estabelece um paradigma muitas vezes que não é exatamente o que a gente vive. Mas glória a Deus por isso, porque Ele quer que nós mudemos. Ele fala assim, Ele faz isso para que eu e você não sejamos os mesmos. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos e pela minha vida nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor separou esse tempo para falarmos sobre esta parábola, sobre essa história que o Senhor contou sobre a videira e como nós aplicamos isso nos nossos dias. Senhor, nos perdoe se muitas vezes parecemos ser alguma coisa e não somos. Senhor, nos perdoe, nós nos arrependemos, nos dê uma chance novamente, Pai. Em nome de Jesus, queremos voltar aonde erramos, voltar ao início. E assim, Senhor, como aquele oleiro que desfaz o barro e cria outro barro, e cria outro vaso, Senhor, nos refaça se for necessário, mas não deixe que permaneçamos da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus, transforma o nosso interior, transforma o nosso coração, a nossa forma de viver. Oh Jesus, sabemos que o Senhor nos traz a liberdade, o Senhor é livre, e nós somos livres em Ti. Não nos permita, Senhor, não permita que a gente se enlace em religiosidade que nos aprisiona. Senhor, não permita que nós nos enlacemos em pecados não confessados, em pecados ocultos, em conversas fiadas. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa por muitas vezes não fazer diferença quando deveríamos fazer, e não simplesmente para soltar palavras e versículos ao vento, mas para viver a palavra que transforma as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, não nos contentamos, Senhor, em simplesmente professar uma fé histórica. Nos ensina a ser diferente, Senhor. Nos encoraja a termos um comprometimento com o Teu Evangelho. Sejamos aí, Senhor, nessa cidade, os Teus braços, as Tuas pernas, a Tua boca e o Teu agir. Usa as nossas vidas, Senhor. Queremos estar cada vez mais grudados nesta videira e receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar espiritualmente, toda a vida, toda a manifestação do Teu poder, para sermos testemunhas do Teu poder, Senhor. Oh Jesus, se manifesta em nossa vida sobrenaturalmente, Senhor. Faça alguma coisa diferente, Jesus.
Não queremos ser mais os mesmos, Pai. Oh, Jesus, encoraja, quebranta os nossos corações. Quebranta, Senhor, nos dê vontade de orar, nos dê vontade de buscar a Tua face, nos dê, Senhor, vontade de estar congregando com os nossos irmãos, não por estarmos, não para ter mais uma atividade, mas porque isso também é reflexo da vontade de Te buscar, e da vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas também nós queremos ser igreja fora daqui, aqui para a vizinhança. Transforma esta vizinhança para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Traga para cá, Senhor, as pessoas renegadas, as pessoas esquecidas. Nos ensine a ir buscá-los, nos ensine a ter o Teu Evangelho como prioridade, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós queremos. Sabemos que somos fracos, mas aperfeiçoa, Senhor, o Teu poder na nossa fraqueza nessa noite. Em o nome de Jesus, nós Te damos todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.